A alquimia é uma ciência de compreensão, recomposição e recomposição da matéria. Contudo, não é uma técnica onipotente, pois não é possível criar algo do nada. Se você deseja obter alguma coisa, é preciso pagar um preço equivalente. O que você está disposto a sacrificar para realizar os seus sonhos? Full Metal Alchemist é um mangá escrito e ilustrado pela quadrinista Hiromu Arakawa entre agosto de 2001 e junho de 2010, recebendo 2 adaptações como anime, primeiro em 2003 e depois em 2009. Como diz o título, Full Metal Alchemist fala sobre alquimia, que no mangá é uma arte científica com auras um tanto mágicas de transformar um elemento em outro através do princípio da troca equivalente, onde você dá algo em troca de outra coisa. A história narra a busca dos irmãos Edward e Alphonse Eric pela Pedra Filosofal. Esta lendária pedra permitiria a alquimia sem a troca equivalente, porque esta pedra forneceria o que é necessário para qualquer troca. Com ela, alquimistas poderiam transformar um metal inferior em ouro, conseguir o elixir da longa vida e viver para sempre, ou então criar vidas humanas. Edward e Alphonse são crianças, criados apenas pela mãe, que adoece e morre, logo no início do mangá. Aprendendo alquimia a partir da biblioteca do desaparecido pai, eles tentam trazer a mãe de volta. Obviamente, eles não conseguem, criando apenas um ser monstruoso. Na mitologia da obra, quem faz uma alquimia proibida encontra uma entidade divina para ser punido em uma troca equivalente. Então, eles são levados ao portão da verdade. Para pagar pela alquimia proibida, Edward perde a perna esquerda e Alphonse perde todo o corpo. Edward, então, consegue pelo menos selar a alma do irmão em uma armadura, perdendo o braço direito para isso. É a troca equivalente. A história do que essas 2 crianças fizeram chega ao exército, e eles são chamados para serem alquimistas federais. Eles aceitam, porque seria uma forma de encontrar a dita Pedra Filosofal, que seria útil para conseguir o braço e a perna de Edward, além do corpo de Alphonse novamente. É nesse contexto que chegamos em um ponto chocante da trama, logo no seu início. O 5º capítulo do mangá, que vem em seu 2º volume, se chama A Aflição de um Alquimista. Foi adaptado pela primeira vez como O Lamento da Quimera, no 7º episódio do anime clássico e com o mesmo título do mangá, no 4º episódio da sua 2ª versão, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Nessa jornada por recuperar os próprios corpos, eles vão conhecer um alquimista que cria quimeras, criaturas novas que surgem da troca equivalente de 2 animais. Shou Tucker recebeu seu título de alquimista federal porque há 2 anos havia criado uma quimera que podia aprender a falar. Infelizmente, tudo o que a quimera dizia era "eu quero morrer". Então, ela se recusou a comer e morreu. Chegando na casa de Tucker, os irmãos Eric encontram um homem triste, vivendo com sua filha, Nina, e o cachorro da família. A sua esposa o havia deixado há algum tempo, antes dele se tornar alquimista federal, e a pesquisa com as quimeras não estava avançando bem. Além disso, o dia da avaliação de Tucker estava chegando. Alquimistas federais precisam mostrar o resultado de suas pesquisas uma vez por ano, e ele não foi bem no ano passado. Se ele não fosse bem esse ano, ele perderia o cargo de alquimista federal, assim como o salários enormes oriundos disto. Antes, eles eram muito pobres, e a vida antes do certificado federal era horrível, tanto que a esposa não aguentou aquela vida e foi embora, lembra Tucker. Ele está desesperado por nunca mais querer voltar a viver daquele jeito, e precisa passar na avaliação, custe o que custar. Os irmãos ficam na casa de Shou Tucker para consultar sua biblioteca, a fim de fazer algumas pesquisas, mas se distraem brincando com a criança e com o cachorro. Eles se afeiçoam bastante, o que de longe é melhor desenvolvido na primeira animação do que na segunda, que por sua vez desenvolve isso muito melhor do que o mangá. Nina chega a chamar Edward de Oni-chan, um termo para irmão mais velho em japonês. Por isso, os irmãos voltam por alguns dias para continuar pesquisando e brincando com Nina. Em um dos dias de pesquisa, eles voltam e encontram Tucker com um novo experimento. Ele finalmente conseguiu fazer outra quimera falante. Daí que surge uma das cenas mais tristes de todas as animações japonesas. Pelo menos pra mim foi a cena mais triste que eu já vi no anime. Se você não foi um adolescente nos anos 2000 assistindo Fullmetal, você perdeu uma experiência de vida. Eduardo, irmãozinho. Tucker sacrificou a filha e o cachorro da família para montar aquela nova quimera. Edward percebe isso quando a criatura o chama de Oni-chan. Ele se dá conta então que Tucker surgiu com a primeira quimera falante exatamente na época que sua esposa teria supostamente voltado à casa dos pais. Senhor Tucker,
Quando foi mesmo que ganhou a licença federal? Deixa eu ver. Foi há 2 anos. E quando foi que sua esposa te abandonou? Foi há 2 anos. Ele fez tudo isso para continuar sendo um alquimista federal e ter financiamento para suas pesquisas. O que você está disposto a sacrificar para realizar os seus sonhos? Isso é o que é mais assustador na idolatria. Shaw Tucker amava profundamente a sua filha e aparentemente amava a sua esposa. Ele fez o que fez com elas porque amava ainda mais ser um alquimista. Às vezes, os nossos sonhos são ídolos. Um ídolo é um falso Deus. É algo que nós tratamos como se fosse o Senhor da nossa vida. É algo que nós erigimos no nosso coração e tratamos como nosso rei. No livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, nós lemos a denúncia profética de que estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. O profeta está dizendo que era possível ser idólatra sem se ajoelhar a qualquer imagem. Eles adoravam outros deuses, ainda que nunca estivessem em rituais a Moloque ou a Baal, ainda que eles não estivessem diante de postes de adoração. Eles possuíam ídolos que moravam nos seus interiores, ídolos que moravam no coração. O homem pode se dizer ateu, pode dizer que tem uma religião qualquer, mas aquilo que ele realmente adora é aquele sonho, é aquele desejo, é aquela vontade, é aquele prazer, é aquela ideia, é aquela circunstância pela qual ele está disposto a sacrificar qualquer coisa. A história de Fullmetal ilustra bem o processo de idolatria que leva o homem a sacrificar tudo o que é mais importante em nome daquilo que ele diviniza. O ídolo faz com que qualquer sacrifício seja pequeno em nome da subserviência absoluta. A história de Fullmetal ilustra as modernas formas de idolatria mais aterradoras. Não é preciso ir longe. Em seu discurso no Globo de Ouro de 2020, a premiada atriz norte-americana Michelle Williams atribuiu a um aborto o seu sucesso profissional, já que um bebê não a teria permitido seguir sua carreira como gostaria. Em nome do seu ídolo de sucesso, uma mulher sacrificou o seu próprio bebê, como nos rituais a Baal e Moloque, que cobrava sacrifícios de crianças para dar prosperidade às famílias. Ainda segundo o relato do Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 8, nós lemos o povo de Israel pedindo ao profeta Samuel um rei. Eles queriam um rei semelhante a das outras nações, em um tempo onde os reis ainda eram seres divinizados. Eles rejeitam o profeta, que falava no nome de Deus, para terem um rei poderoso, que fosse ele próprio um Deus. A resposta de Deus pela boca do profeta Samuel é aterradora. Deus não negou um rei, mas Deus expressou o que é que custaria ter aquele rei. 1 Samuel 8, do verso 9 ao 18, diz que se antes o povo possuía suas próprias guerras, agora seria direito deste rei tomar os filhos do povo para servir no exército dele e lutar de acordo com seus desmandos. E correndo na frente do rei, morrendo para protegê-lo. Ao invés de arar os próprios campos, o rei faria com que o povo arasse as terras dele. As colheitas seriam dele. Todos estariam dedicados a construir armamento militar não para si, mas para ele. O melhor das plantações, das vinhas e dos olivais seriam tomados e entregues aos que ele tomasse como criados. Além disso, ele tomaria dentre o povo, para uso particular, servos e servas, além do melhor dos animais de produção. 10% de todo o rebanho seria dele. No fim das contas, todo o povo estaria se submetendo a um regime escravocrata, a semelhança do que havia acontecido com o povo de Israel no Egito. Deus diz: vocês mesmos se tornarão escravos dele. Deus deixa claro, ao fim do texto, que eles se arrependeriam disso. Clamariam a Deus por ajuda por causa daquele rei que eles mesmos escolheram, mas o Senhor não os ouviria. O alerta é aterrador, mas o povo não volta atrás em sua decisão. Eles escolhem o rei e pagam o preço de se submeterem àquele que os escravizaria. A história de Israel nos mostra como o ídolo nos cobra tudo. Por ser a representação de Deus, nós submetemos tudo ao que adoramos. O ídolo nunca aceita apenas alguma entrega. Não podemos servir a dois senhores. Ou você segue a Deus ou segue ao ídolo. E em algum momento o ídolo cobrará tudo. Ele vai tirar de você tudo que você tem. Ele vai fazer com que qualquer sacrifício nunca pareça o bastante. E você se acaba no altar da idolatria. No livro O Jogador, Dostoiévski nos narra a experiência de Alexei Yavanovich, que é descrito em termos idólatras. Não apenas se afastou da vida, de seus próprios interesses, dos interesses da sociedade, de seus deveres de homem e de cidadão, de vossos próprios amigos, pois tem amigos. Não apenas afastou de todo objetivo que não seja ganhar, mas se afastou até mesmo de suas lembranças. O ídolo destrói quem nós somos, acaba com a nossa identidade, destruímos nossos casamentos, destruímos a nossa paternidade em nome dos nossos sonhos idólatras. Sabe quando o seu trabalho é um ídolo? É quando, a semelhança de Shaw Tucker, você está disposto a sacrificar o seu casamento por ele. É quando você está disposto a sacrificar a sua família, a sua filha por ele. É quando o seu casamento já está em ruínas e você não consegue trabalhar
trabalhar menos. Sabe quando o seu estudo é um ídolo? É quando sua saúde já está indo pro saco e você não consegue parar um pouco para cuidar do corpo. Sabe quando o teu crescimento profissional e acadêmico é um ídolo? É quando sua vida de fé está minguando, mas nunca é sacrifício bastante se isso te ajudar no teu crescimento como profissional e acadêmico. Uma amizade é um ídolo quando você simplesmente não consegue se ver fora dela e está disposto a sacrificar qualquer coisa por essa amizade. Ao que você está entregando tudo? Quais são as coisas que fazem parecer que o sacrifício nunca é grande demais? Após ser confrontado pelos irmãos Eric, Shou Tucker acusa os garotos de serem tão idólatras quanto ele. Eles tentaram trazer a mãe de volta. Brincaram com vidas humanas. Como eles seriam diferentes? Essa declaração é muito profunda e serve para antecipar um dos elementos chaves da trama. Mais à frente, os garotos descobrem que para criar uma pedra filosofal, eles precisariam sacrificar uma quantidade imensa de almas humanas. Elas seriam a troca equivalente. Eles, no entanto, se recusam a isso. Eles não estão dispostos a causar sofrimento a outros a fim de recuperar o que tanto desejavam. Eles não eram como Shou Tucker. O sacrifício era caro demais e eles não estavam dispostos a isso. Às vezes não vale a pena entregar tudo para realizar os seus sonhos, quando aquilo que você vai ter que trocar não é realmente equivalente, quando custa a vida dos seus iguais, quando realizar os teus sonhos e alcançar os teus objetivos te faz igual um dos personagens daquilo que talvez seja a cena mais triste de todas as animações japonesas. Qual é a verdadeira religião do teu coração? Qual é o Deus que você está adorando? Quais quimeras você criou na sua vida?